Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai entender como funciona um banco de dados. Claro que é difícil de entender como é que funciona internamente, até porque cada fabricante ou cada tipo de banco de dados ele funciona de uma forma, vamos dizer assim, análoga, mas tem bastante diferença, tá certo? Então, caso você queira no futuro se interessar para saber como funciona internamente um banco de dados, você vai precisar entender e se especializar em um determinado tipo, ou melhor, vamos chamar assim de determinado fabricante. Mas antes da gente começar a entrar em assuntos avançados, vamos entender aqui o feijão com arroz, o básico. Então vamos lá. Um banco de dados. Como você viu, um banco de dados é formado por tabelas, que analogamente seria lá as nossas planilhas. Então a gente tem a planilha de clientes, planilha de fornecedores, planilha de contatos e assim sucessivamente. Então imagine as planilhas como se fossem as tabelas, tá certo? Sendo que essas tabelas possuem campos, que seriam as colunas lá na nossa planilha, e os registros são as linhas, ok? Cada tabela e, obviamente, o seu conjunto, ela está contida dentro de um banco de dados. Esse banco de dados, você escolhe o nome do banco de dados que você quiser. Então, você pode batizar. Por exemplo, o nosso banco de dados vai se chamar empresarial, que é um banco de dados que tem um conjunto de tabelas que tem correlação com, obviamente, empresas. Legal? Dentro de um banco de dados, ou melhor, dentro de um sistema de banco de dados, vamos assim chamar, nós podemos ter, obviamente, mais de um banco de dados. E esses bancos de dados eu vou colocando tabelas, campos e essa lógica vai seguindo dessa forma, tá certo? Também, para poder fazer a gestão desses bancos de dados, obviamente temos um sistema. E isso aqui é chamado de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD. Esse sistema de gerenciamento de banco de dados, basicamente ele controla, tá certo, o acesso a essas tabelas e faz uma série de otimizações, legal? O banco de dados ele é representado por esse símbolo de copinho, né, que seria aí um conteúdo, um cilindro que seria o conteúdo de dados, que lembra algum copinho, na verdade. Bem verdade que lembra um copinho cheio de alguma coisa, tá certo? Esse copinho, então, aí, o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ele pode ser controlado através de um programa de administração ou programas clientes. Ou seja, o sistema de gerenciamento de banco de dados ele não possui uma tela, como o Word possui, por exemplo, como o Excel, como o browser que a gente estava utilizando. Ele é um sistema que fica rodando dentro do sistema operacional. Ele fica basicamente invisível aos olhos do usuário. A nós, na verdade, usuários. Então, se você quiser fazer uma administração desse banco de dados, você então vai precisar de um programa de administração. E caso você queira utilizar esse banco de dados, você vai precisar criar um programa cliente, que no nosso caso temos N situações aqui de programa clientes, como por exemplo os programas de aplicativo ou os programas, enfim, até do próprio back-end que acessa, tá certo? Então temos aí os programas clientes ou desktop, enfim. O que eu quero dizer é que o programa cliente, normalmente o programador desenvolve para fazer uso e frutos aí desses dados que estão lá. E o programa de administração é um software à parte que é instalado, obviamente ele vem junto com a instalação, grande parte, né, desses bancos de dados vem com o sistema de administração já instalado, mas são softwares diferentes, tá certo? Ambos se conectam através de conexão via rede. Então, o sistema gerenciador de banco de dados ele abre uma porta de conexão e ele fica lá esperando com um usuário e com uma senha. Cada usuário ele tem um poder dentro do banco de dados que é configurado por você, que é o administrador do banco de dados. Então, por exemplo, o usuário administração ele tem poder pleno, enquanto o usuário somente leitura tem a possibilidade, ou sistema, por exemplo, vamos batizar esse usuário sistema, tem acesso só a uma parte dessas tabelas e só algumas partes de comandos. Seria basicamente o seguinte: administrador pode fazer tudo e eu, que sou um usuário de sistema, só tenho um acesso restrito a determinadas funções. Legal? Ambos os programas, vamos assim dizer, tanto o programa de administração quanto o programa cliente, executam tarefas e atividades através de uma linguagem, tá certo? Essa linguagem ela é chamada de SQL.
SQL, a sigla dela significa Structured Query Language, ou em português, linguagem de consulta estruturada, mas eu prefiro chamar, na verdade, de comandos que o banco de dados entende, não é verdade? Então, basicamente o que eu tenho? Esses programas que eles precisam executar comandos lá dentro do banco de dados. Esses comandos, eles possuem uma sintaxe, vamos dizer assim, própria, né? Até por isso que chama de syntax aqui dentro ali da sigla dele, e ela obviamente se parece muito com isso. Na verdade, isso aqui é um comando SQL, só que esse comando SQL é um comando de seleção, é um comando de leitura. Não se preocupe muito com isso, eu estou mostrando só aqui para você entender como ele se parece, ok? Mas a gente vai estudar bem mais a fundo isso daqui. Então, a gente tem, como eu comentei, um programa de administração que ele tem basicamente essa carinha. Esse programa de administração ele é feito para administradores de banco de dados. Aliás, existem formações de administradores de banco de dados em que são pessoas que cuidam de grandes bancos de dados empresariais, que são bancos de dados realmente muito importantes. Eu posso citar aqui, por exemplo, um banco de dados do Banco do Brasil. Imagine, é um banco de dados valiosíssimo que ele não pode se perder de forma alguma. Então, a gente tem um administrador. Aqueles terminais, aquele caixa, aquele terminal eletrônico, atendimento eletrônico, eles fazem parte daquele grupo de programas clientes, tá certo? Que, aliás, ele pode se parecer como esse daqui. Eu peguei essa imagem da internet de um software chamado Dominus Gestor. É uma imagem qualquer da internet que eu coloquei aqui, tá certo? Só para você entender. Poderia pegar um outro meu, mas eu achei mais interessante isso daqui, que ele já tem uma carinha de cliente. Então, esse aqui é o nosso programa cliente, que por acaso está mexendo aqui nos cadastros, ok? Bom, essa é uma estrutura geral de um sistema de gerenciamento de banco de dados. E agora, talvez você esteja se perguntando, legal, mas quais são os fabricantes, quais são os tipos? O que, na verdade, eu vou instalar no meu computador? Vamos lá. Um banco de dados, normalmente, ele é criado por uma empresa, que eu chamo de fabricante desse tipo de software. Existe N tipos de fabricantes, N tipo de banco de dados. Na verdade, existem banco de dados relacional, que é o tipo de banco de dados que a gente vai aprender aqui, e bancos de dados especializados, como, por exemplo, um banco de dados que eu tive acesso quando eu trabalhava numa empresa, que ele era utilizado por equipes de Fórmula 1, por ter uma característica de escrita desses dados ou escrita da informação extremamente rápido, fazendo com que ele fosse viável para uso de telemetria dos carros. Então o carro ficava lá na pista, o carro enviava uma série de informações, uma série de dados, e esse banco de dados iria gravando esses dados com uma, vamos dizer assim, velocidade impressionante. Existem outros bancos de dados também que são específicos para leitura. São os bancos de dados, normalmente, que até o próprio Facebook usa, chamado Cassandra. Eles têm uma possibilidade de você conseguir colocar uma quantidade brutal de dados e ler com uma velocidade absurda, tá certo? Claro que esses bancos de dados que são de uso mais específico, eles são restritos ao tipo de problema que você está resolvendo. No nosso caso aqui, a gente vai resolver os problemas gerais, que é 99,9% dos softwares e situações que você normalmente vai encontrar. Por isso, novamente, a gente vai estudar aqui os bancos de dados relacionais. E esses bancos de dados relacionais mais famosos são esses daqui que eles estão, tá certo? Vou começar primeiro com o MySQL. O MySQL é um dos mais famosos bancos de dados que existem, até por conta da própria popularidade do PHP. O PHP utiliza com uma certa frequência esse banco de dados MySQL, que no passado foi um banco de dados aí, livre, gratuito, então começou-se uma adoção desse banco de dados, tá certo? Logo na sequência, nós temos o Postgres, que é um banco de dados com mais de 30 anos de história, tá certo? Ele é um banco de dados open source, isso significa que ele é um banco de dados gratuito, altamente confiável. Afinal, ele já está há 30 anos de estrada. Temos também aqui na lista, no terceiro ponto, o SQLite, que na verdade algumas pessoas chamam até que denominam que ele não é um banco de dados, tá? Mas na verdade ele é assim, ele aceita comandos SQL e tudo mais. Mas por que eu coloquei o SQLite aqui? Porque ele entra numa categoria que normalmente você vai usar em situações em que você não quer instalar
e usar uma grande infraestrutura. Por quê? Porque ele é um banco de dados que vai interno. O sistema gerenciador de banco de dados, ele normalmente não tem, eu estou falando do SQLite, tá? Específico do SQLite, ele não vai ter toda aquela camada de rede, aquela camada complexa, então ele se faz como uma solução ideal para que você possa incorporar em aplicativos mobile. Sendo assim, ele é um banco de dados muito leve, mas é claro, tem as suas limitações. Logo depois, seguindo, a gente tem o Microsoft SQL Server e o Oracle, são bancos de dados a nível empresarial. O que isso significa? São bancos de dados que eles possuem uma gama de ferramentas para administração e suporte muito boa. Por exemplo, o Oracle tem uma ferramenta, por exemplo, que os outros ali dificilmente vão ter, que é chamado de Hot Backup. Imagine que você tem uma empresa que ela opera a nível mundial, ou seja, você tem uma empresa aqui no Brasil e a filial lá no Japão, então, em tese, essa empresa opera 24 horas por dia. Então, dependendo da situação, se você for fazer, por exemplo, um backup, eu estou falando isso de nível avançado, mas é só para você entender, de uma base Postgres, por exemplo, normalmente você teria que parar esse banco de dados, executar as cópias e os backups e depois colocar esse banco de dados no ar de novo, fazendo com que os programas cliente, né, que a gente acabou de falar, ficassem impossibilitados de fazer uma conexão. Sendo assim, o Oracle, que tem uma solução chamada Hot Backup, o que ele faz? Ele tem a possibilidade de parar um banco de dados, armazenar numa área temporária. Depois que o banco de dados volta, ele pega essa área temporária e coloca dentro do banco de dados de novo. Isso é chamado de Hot Backup. Claro que você percebeu que eu comecei a falar de empresas a nível mundial, comecei a falar de grandes volumes de dados, e por isso então você começa a entender que o Oracle e o Microsoft SQL Server são bancos de dados focados para esse grande nicho, tá certo? Que são nichos aí de grandes empresas. Mas o que eu tenho para dizer para você, e é até uma boa notícia, é que independente do fabricante, todos seguem basicamente a sintaxe SQL. Ou seja, uma vez que você aprender aqui esse SQL, esse tal SQL aqui que tanto as pessoas falam, aliás, você vai começar a dominar 99% do que você precisa fazer dentro do banco de dados, principalmente no contexto de programação, no contexto de desenvolvimento. Vão existir, claro, comandos específicos para cada fabricante daquele, mas que faz muito mais sentido no ambiente de administração, que não é dentro do nosso contexto, ou seja, rotinas de backup, rotinas de administração de usuários, enfim, policies de execução. Então são coisas bastante específicas que, claro, a gente vai ter uma boa noção aqui nesse todo esse conteúdo, mas não é foco, então por isso você pode ficar tranquilo e não entre em pânico, tá certo? Porque na verdade aqui o intuito é estar te passando uma noção geral para que você possa enxergar esse jogo numa visão de tabuleiro, né? Faz com que você tenha a possibilidade de entendimento maior ainda. Legal? Então essa aula era isso que eu tinha para comentar contigo, porque é interessante, logo que eu já falei, ter essa visão geral. Então, com essa visão geral, a gente vai começar a entrar em algumas nuances específicas, como criação de tabela, criação de bancos de dados e principalmente a instalação. Legal? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa visão geral e até a próxima aula. Tchau, tchau.